Você quer viver You have ou the look morrer? of a man who accepts what he sees because he is expecting to Não wake sei. up. Só sei que foi assim. With great power comes great responsibility. Eles são grandes, mas nós é ruim. O sistema é foda. All the moments will be lost in time, like tears in rain. TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Saudações a você que nos escuta, que deu play e se lançou nessa jornada conosco. Meu nome é Rafael Tardim, sou filósofo e coordenador do projeto de extensão que dá nome a este podcast. Hoje, nosso bate-papo especial é sobre o realismo como período literário e sua relação com a psiquiatria a partir da obra A Cartomante de Machado de Assis. Obrigado por juntar-se a nós e vamos nessa! Antes de embarcarmos nesse diálogo investigativo, convido vocês a conhecer as pessoas que serão condutoras junto comigo nessa empreitada. Olá pessoal, meu nome é Camila, sou professora no IFE Campus Bom Jesus. Atuo agora na disciplina de língua portuguesa, mas trabalhava antes com a disciplina de língua inglesa. E assim, a gente vai discutir um pouco hoje sobre como trazer essa linguagem para os nossos dias. Decifra-me ou devoro-te? Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cuba. Oi pessoal, meu nome é Pedro, eu tenho 16 anos, estou no segundo ano do ensino médio aqui no Campus Bom Jesus e estou bem empolgado para falar sobre a Cartomante com o pessoal aqui. O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre. Valdemar Martins. Olá pessoal, meu nome é Amanda. Sou médica, me formei pela UFJF, moro aqui em Juiz de Fora, faço residência em psiquiatria, estou no segundo ano, no Hospital Vila Verde Saúde Mental, aqui também em Juiz de Fora. Também faço pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental pelo NESME, também de Juiz de Fora. Amo literatura, eu costumo brincar com o pessoal que já me conhece há um tempo, que eu analiso personagens e leio pessoas, de tanto que eu gosto e sou entusiasta aí da literatura. E vai ser um prazer estar aqui com vocês conversando sobre isso. Viver é muito perigoso. Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas. A vida é um eterno boleto que não tem fim. Guimarães WG. Atenção! Esse episódio do TalmaCast contém altos níveis de spoilers. Cuidado! Primeiramente, gostaria de agradecer demais a vocês por essa empreitada. O nosso projeto ele tem o objetivo de pensar a si próprio enquanto trajetória do Cineclube Debates em 6 anos, enquanto uma metodologia que surge naturalmente e, a partir dela, adaptar para o formato de podcast. Então, é uma jornada que a gente não sabe aonde vai dar, e o sim de vocês é muito gratificante para nós, porque a gente sente que a gente faz parte dessa construção conjunta. Então, é muito gratificante ter vocês conosco em mais esse capítulo da nossa história também. O realismo vê o mundo com os olhos da razão, com certo objetivismo em detrimento do romantismo. Sob a perspectiva da literatura, você diria que o realismo faz jus ao nome, justamente por ter como elemento marcante esse olhar sobre as questões existenciais humanas, por exemplo, dilemas, anseios, problemas, fatos do nosso dia a dia, bem próximo do que podemos observar e vivenciar, um olhar sobre a vida não romantizada, Então, devido a isso, a gente poderia chamar esse olhar como pessimista ou não? Eu acho justa a consideração do real, não somente uma visão pessimista, O enfoque era dado no realismo de uma forma a recriar, a própria realidade. Então, ela vai a partir de uma observação mais analítica e objetiva da sociedade. E assim eram explorados alguns assuntos ao redor dos vícios e dos defeitos da sociedade, o que acabava trazendo essa ótica mais pessimista, porque o olhar é voltado para isso, Mas é possível ver, dentro do realismo, a formação da felicidade, do amor, de questões que são importantes no sentido humano. Não vemos, entretanto, a percepção daquilo que é tido como ilusório, como algo palpável. Ou seja, temos as narrativas em torno do que era concreto, legítimo, do que era visto. E isso inclui também os personagens e as ações dos personagens, as ocorrências, as experiências psicológicas e físicas. E isso faz parte
da realidade, né? Faz parte do homem. Então, eu vejo como a própria consideração da realidade, né? A aceitação do que é o hoje, né? Do nosso hoje, né? E o que pode ser mais belo do que a nossa vida, né? Do que o nosso presente. Que a obra exibe as derrotas, os comportamentos, né, de adultério, o caráter falho por parte dos personagens. E aí, com isso, percebemos o realismo presente, né? A obra está mostrando o ser humano em sua forma verdadeira e não romantizado. Vamos fazer, assim, essa comparação. Comum sermos assim. Isso traz uma questão interessante. Todos somos assim. Então, quando eu estava lendo essa obra, realmente, essa foi uma questão que me pegou bastante. Pois é mostrado de todas as formas como os personagens estão se conhecendo, se tratando, se aproximando. E isso gerou, né, o caso ali do adultério, o caráter falho de algumas personagens. E também exibiu as derrotas, como foi o caso do personagem principal, né, que se sentiu derrotado pela traição, né? Na questão todos somos assim, eu acredito que cada um tem, assim, dentro de si um pouco disso. Não necessariamente essa pessoa precisa estar exercendo, mas não somos perfeitos, somos humanos. Então, para mim, foi muito importante essa questão porque me mostrou que, apesar de ser um livro, uma obra, né, que trouxe consigo umas questões muito importantes, também trouxe as falhas, também trouxe pontos negativos, né, do ser humano. E isso fez com que eu pensasse bastante sobre. Isso é muito interessante porque nós estamos partindo, né, de uma obra literária que nos provoca a ter certas reflexões, certas inquietações que vão encontrar um campo fecundo na filosofia. Então é muito interessante esse diálogo, né, entre essas áreas aparentemente distintas, né, mas quem lida tanto com a literatura, não só como leitor, mas também como professor, né, Camila, e quem lida com filosofia, sabe que obras como essa, né, do Machado, elas permitem esse encontro, né, essa relação. Claro que tem como definir os limites entre as duas, o que é literatura, o que é filosofia, mas é muito difícil, porque quando a gente está ali organicamente, né, pensando, a gente entra um pouco na literatura, a gente volta um pouco para a filosofia. E aqui nós temos também a psiquiatria, né, e a psicologia dentro disso tudo, né, que eu acho que aí traz a riqueza de campos possíveis da gente discutir. A literatura se vale de uma forma de linguagem para trazer, expor e compartilhar emoções, sentimentos e pensamentos com os quais a gente se identifica muitas vezes. Quando isso acontece, né, há um processo comunicativo entre o autor e a subjetividade do leitor. Isso acontece muito no cinema também, né? Dentro de sua perspectiva profissional, Amanda, você também estabelece um processo comunicativo envolvendo a exposição de sentimentos, emoções e pensamentos, né, das pessoas que estão ali diante de você. Porém, utilizando de outra linguagem para tal empreitada, né? Então, nesse sentido, e sob certa perspectiva, né, a literatura e a psiquiatria, a psicologia lidam com campos similares da existência humana. Como você pensa essa relação entre literatura e psiquiatria e psicologia? Essa pergunta é muito interessante, porque é algo que eu bato na tecla o tempo inteiro, né, no meu trabalho, quando eu converso com os pacientes, da forma como eu exponho também as questões de psiquiatria, de psicologia nas minhas redes sociais, é baseada na literatura. Por quê? A literatura, ela fala sobre o homem. A boa literatura, né, especialmente a literatura clássica, por que ela é boa? Por que a gente lê um conto de Machado de Assis que foi escrito há muitos anos, a gente lê aquilo dali e a gente se identifica com aquilo? Porque é sobre o homem. Toda literatura que é atemporal, ela vai falar sobre o homem. E por mais que a gente mude em séculos, mude a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de lidar com a coisa, o homem em sua essência é o mesmo, né? Eu costumo dizer que nenhum sofrimento é inédito. O que é inédito é a forma de sofrer. Então, quando a gente olha para a literatura, quando a gente lê um conto como A Cartomante, e a gente se identifica com aquilo que é falado, do tipo, o personagem sentiu ansioso, sentiu angustiado. Quando eu vou lendo aquilo, eu vou sentindo daquela forma também. É porque ele conversa com a gente, porque de certa forma, aquilo que está sendo descrito ali é algo do homem. Então, a relação entre literatura e psiquiatria, psicologia, ela é uma relação muito intrínseca mesmo. É uma relação que é algo que não tem como descolar. E aqui eu friso, né, da boa literatura, da literatura clássica, porque ela é toda sobre o homem. Né? Ela é toda sobre os sentimentos, as emoções, os pensamentos.
Então a gente lê em certos momentos no conto, né, algo que parece caótico, né? Por que em alguns momentos do conto eu me sinto ansiosa lendo, eu tenho que ler rápido? Porque aquilo que está acontecendo é um caos na mente do personagem. E eu conheço aquele caos, eu já vivi aquele caos. Então, usar a literatura para falar disso, né, é algo que é como se você estivesse dando um exemplo mesmo. E Machado de Assis, ele descreve isso brilhantemente, né, assim como outros grandes autores, né, como Dostoiévski, que tem alguns livros desses, né, com essa temática, que falam muito do psicológico, né, que são os romances psicológicos, são do gênero romances psicológicos, justamente porque mostra isso, né? Mostra o interior, entre aspas, do ser humano. Então é importantíssima, essa relação é importantíssima. E assim, a gente vê, né, o valor da literatura, né, é imensurável. Dentre os vários fatores que nos carregam para esse momento tão singular que é a leitura, né, e também encaixo aqui um pouco da escrita, elas nos convidam a estar nelas para que assim a gente possa compreendê-las, né? Não somente nós consumimos, né, como forma de deleite ou então, por vezes, estudo também, mas nós somos consumidos pela leitura, né? Nós somos consumidos pela obra, nós somos consumidos pela escrita, que seja a própria escrita, né? E como essa forma, né, de inserção natural, nós temos os valores que eles não são descritos na bula, né, do Hobbes. O que a gente encontra nisso, né? Ele vai formando o que nós somos, ele vai formando, vai trazendo as nossas experiências, vai trazendo a nossa construção, ele forma o nosso interior, tanto o nosso imaginário. E a literatura vai além desse enriquecimento da linguagem, não somente vocabular, mas sim interno. Permite criar uma base experimental e possibilita a assimilação da vivência, tomar consciência da própria realidade. E esse tomar de experiências, né, nos permite analisar problemas sobre outra ótica, encarar situações cotidianas, e consegue perceber o mundo com um outro lado e os relacionamentos também, né, assim como eles são. Isso que a Camila falou é muito importante, sabe por quê? Porque às vezes a gente lê um conto, ler um livro que seja, e o personagem está passando por alguma situação que talvez a gente não vá passar na vida. Então, por exemplo, talvez, e queira Deus que não, eu nunca passe por uma situação de adultério, e eu não sei como que é passar por aquilo, vivenciar eu mesma aquilo, mas eu sei o que é sentido naquilo só de ler o conto de Machado de Assis. E isso é muito importante porque nem tudo na vida a gente vai vivenciar, né? Nem tudo na vida a gente vai viver como uma experiência, mas a gente pode sim saber como é passar por aquilo na medida que a gente lê mais. Então é por isso que eu sempre falo, tá tudo escrito nos livros, nada é inédito, o sofrimento humano não é inédito, tá tudo nos livros. A forma de sofrer é inédita, né? A forma como cada um vai sofrer é inédito. Então às vezes, por exemplo, chega um paciente para mim me relatando isso, olha, minha esposa, eu fiquei sabendo que ela estava me traindo, isso acontece, é frequente, ela estava me traindo. Eu não sei como ele está sentindo, mas eu posso imaginar, porque eu tenho essa informação na minha bagagem, no meu imaginário que foi formado enquanto eu estava lendo. Então, enquanto eu estava lendo o conto lá, que eu vi como que é sofrimento, o Vilela, assim, não fala muito dele, né, mas ele, naquele negócio, vem aqui já, né, no bilhetinho que ele manda lá. Provavelmente ele estava em fúria, então eu espero que o meu paciente possa estar com muita raiva. Enfim, isso que a Camila falou, né, é muito importante por conta disso, porque através dos personagens a gente pode vivenciar coisas que talvez a gente não vivenciaria na nossa vida mesmo, de fato. A importância do conhecimento também, tanto da linguagem quanto das obras e das experiências, traz pra gente uma necessidade que por algumas vezes está escondida, que é a de conhecer para nomear, né? A falta de uma linguagem adequada, ela causa incompreensões, desentendimentos, isso é muito comum a nós, né? As palavras, elas perdem parte da conexão com a realidade. Por exemplo, é possível que se confunda fatos de opiniões facilmente. Ou ainda, de uma forma mais profunda, confundir os sentimentos, né? Então, por não saber nomear o que se sente, há uma problemática criada, porque eu não consigo expressar aquilo que eu estou sentindo. Por exemplo, a distinção de uma carência de ciúmes, né? Então, são pontos que são diferentes, mas que se eu não souber como me expressar daquela forma, né? Eu não sei o que eu estou sentindo, de fato. De tantos contos interessantes e bacanas, por que você escolheu o Cartomante?
o que ela teria de singularidade, o que ela tem, não só nela, mas no autor, né, no próprio Machado. Mas o que ela teria para você, na sua ótica, assim, de diferencial, e que falou, não, tem que ser para essa discussão, para esse formato desse podcast, teria que ser a Cartomante? Justamente a aproximação do lado psicológico, né, da análise dos personagens e essa movimentação das ações que trazem, né, para a realidade. Se a gente parar para observar, dentro do realismo a gente encontra uma riqueza tão grande de detalhes das cenas e das ações que, de fato, a gente entra naquela história. E na Cartomante não é diferente. É um conto muito rápido, a gente não tem o desenvolvimento de personagens como a gente tem em romances. É uma leitura gostosa, é uma leitura diária, um conto por dia. Então isso trouxe esse sentido de querer passar isso para a turma, sabe? E assim, percebi deles também que foi uma leitura agradável, né, a eles também. Então assim, esse deleite da leitura veio também por meio do conto, por ser esse sentido mais rápido dele de escrita. E a Cartomante, ela traz pautas interessantes, com as crendices de Rita, Camilo desacreditado, porém, né, quando ele escuta algo que deseja, passa a acreditar. Lembra muito o pensamento positivo para lidar com situações difíceis. Acho que isso tem uma conexão também com um pouco da questão da saúde mental, do ouvir o que você quer ouvir. E aí, isso faz com que ele ignore a realidade ou é apenas o modo de se colocar no lugar? Quando eu li esse conto, eu tive, né, quando eu tava ali no iniciozinho ali da Cartomante, Rita indo na Cartomante, né, e depois Camilo, que não acreditava, depois ele começa a acreditar por receber uma notícia que ele gostaria, me fez pensar sobre exatamente isso. Se ele tivesse recebido essa notícia, ele continuaria não acreditando? E, bom, eu trouxe a questão justamente isso faz com que ele ignore a realidade ou ele tá só se colocando no lugar, colocando a cabeça no lugar, né? Amanda até me corrija se eu estiver errado, mas na minha visão, se você tá passando por uma situação muito difícil, seja ela qual for, você não pensar negativamente, pensar que você não vai conseguir passar, pensar que o pior que vai acontecer, que no caso do conto foi a traição e o final, né, a morte. Se esse pensamento ele vai trazer coisas boas, você pensar no pior. Não vai, assim, na minha opinião, né? Eu acredito que se você consegue pensar positivo, você vai conseguir desenvolver. E pode ser que daqui a 1 hora você ainda não esteja bem, daqui a um dia você ainda não esteja bem. Mas daqui a tempos, no seu tempo, você vai conseguir ficar bem. Você vai conseguir lidar com tal situação. Então, de qualquer forma, assim, na minha visão, é um modo dele se colocar no lugar, mas é um modo também dele ignorar a realidade no momento. Porque a realidade é uma coisa muito triste que está acontecendo naquele momento. Se ele continuar vivendo ali, ele com certeza não vai conseguir pensar positivo na hora. Porque é muito difícil pensar positivo, não é fácil. Sim. Então, se você fugir um pouco da realidade, por um pouquinho ali, viver em uma realidade paralela, né, como eu gosto de falar, vai te fazer bem, sua cabeça vai relaxar um pouco. E quando você estiver melhor, quando estiver conseguindo lidar com a situação, você vai se colocar no lugar, né? Na sequência, você já vai estar se colocando no lugar e, com certeza, vai melhorar, assim, o pensamento positivo. Certo. Então, vou fazer algumas colocações, né? Disso que o Pedro trouxe, eu acho muito importante a gente falar sobre isso. A questão do pensamento positivo, e aí, eu vou entrar de sola já. O pensamento positivo, ele não vale de nada se a gente não agir. A gente pode pensar positivo o tanto que a gente quiser. Igual, eu posso pensar positivo assim, gente, eu não tenho R$1 na minha conta, mas amanhã vai ter R$1.000 lá. Eu tenho certeza, tô aqui no pensamento positivo. Mas da onde que eu vou tirar esses R$1.000? Se eu não trabalhar, se eu não fizer por onde, aquele R$1.000 não vai cair lá, menos que alguém queira me fazer um Pix aí, eu deixo o meu número, mas não vai cair. Então, o fato de pensar positivo, só pensar positivo, não ajuda em nada. E por que eu tô dizendo isso? É engraçado que o Pedro disse aí, e falou muito bem, né, que o Camilo estava numa realidade muito difícil. Além disso, o Camilo estava muito ansioso. O ansioso, ele precisa ter certeza das coisas. A pessoa, quando ela está ansiosa, ela só pensa no ruim. É só catástrofe. Se você pegar lá, quando Machado vai falar de Camilo, né, Camilo estava ansioso, só estava pensando na coisa ruim, estava lá achando que Vilela já sabia, que já ia deixar ele, sei lá o quê, ia mandar ele embora da casa dele, aquela coisa toda, que ia acabar a amizade. Então, o ansioso, ele pensa na catástrofe. Isso é uma característica
dos transtornos de ansiedade. Isso está escrito no DSM, né, no nosso código lá de transtornos mentais, que são os pensamentos catastróficos. E aí, como é que a gente trata isso? Como é que a gente põe o ansioso para fazer? Porque se ele pensa na catástrofe, ele não faz. Então, assim, olha, eu acho que o Vilela, ele vai me largar para lá. E se ele ficar só pensando aquilo, é capaz dele não ir, porque ele já estava começando a ficar paralisado. Ele foi lá na cartomante, né, e a cartomante falou com ele, não, vai tranquilo. Então, aqui eu já dei uma paz de espírito nele, que ele já teve certeza, né, ele teve uma certeza ali que ela falou, não, alguém tá me falando, então a minha realidade não vai ser tão ruim, eu vou. E o que eu quero dizer com isso? A gente tira a pessoa da ansiedade fazendo ela agir. Então, quando o ansioso começa um tratamento, e isso a gente fala muito na terapia cognitivo-comportamental, ele precisa agir. A gente não pode ser paralisado pela ansiedade. E só pensar positivo, só pensar negativo não ajuda. A gente tem que pensar em todas as possibilidades. Todas. Então, assim, se o ansioso, se ele não quisesse agir, se o ansioso está paralisado diante de uma situação, eu estou muito ansioso, o que eu vou fazer? Eu vou pensar em todas as possibilidades. As boas, as ruins. Que aí você vai ver que não é só a ruim que tem 100% de chance de acontecer, não é só a boa, são várias as possibilidades e você não tem controle sobre aquilo. Quando o ansioso abre mão do controle, aí ele age, entende? Então, assim, com esse tipo de estímulo comportamental que a gente age com o ansioso. Então, essa questão do pensar positivo, né, a minha realidade está uma porcaria, então eu vou pensar positivo para amenizar meu sofrimento? Não. A minha realidade está uma porcaria. Então eu vou pensar de uma forma resolutiva. Como é que eu vou resolver aquilo? Eu traí o meu melhor amigo com a esposa dele. Tem jeito de estar certo? Não. Ou eu vou perder a minha mulher, ou eu vou perder meu amigo. Não tem saída, não tem... Ou, né, no caso Camila, eu vou perder minha própria vida. Então, assim, não tem como você ganhar, só ganhar. Não tem como você só pensar em positivo nessa situação, porque é uma situação ruim mesmo, né? Então, a gente, igual a Camila falou mais cedo, né? A gente tem que nomear as coisas. Então, o pensamento positivo, ele tem seu valor, né? Assim, ele tem seu valor, mas em situações como essa, ele não ajuda tanto quanto a gente gostaria, né? A gente precisa encarar a realidade tal como ela é, tal como ela se apresenta pra gente. Quando a gente faz isso, a gente resolve. Encarar a realidade era agir sobre ela. Como é que a gente vai agir? Resolvendo aquele problema que está na minha frente. Porque eu brinco, eu falo que viver é resolver problemas. É isso, vai passar o dia inteiro resolvendo problemas. Se não é seu, dos outros. Com certeza. É mais ou menos isso, né? E essas considerações sobre essa fuga de realidade ou da aceitação dela são as situações que a gente encontra apresentadas dentro do período do realismo literário, né? Não há a necessidade exata de descrever a realidade tal qual dentro do realismo, mas é importante a aplicação dessa realidade por meio de impressões ou então associações, símbolos e principalmente em detalhes que são vistos às vezes como situações comuns, mas que é esse trazer, né, de situações comuns que carrega pra gente a experiência, que traz a literatura, que traz a situação pro que a gente vivencia. E situações normalmente, né, descritas nessas narrativas são relacionadas ao dinheiro e relações de poder na sociedade, que eram coisas que eram incômodas, né, dentro do período histórico. E assim a gente também tem, carregando do romance também, a situação dos triângulos amorosos que eram narrados sempre da forma impessoal do autor. E essa obra que a gente está estudando, né, que a gente está analisando hoje, da Cartomante, ela é muito verossímil à realidade, porque ela traz para a gente exatamente pontos que a gente consegue enxergar uma pessoa conhecida ou nós mesmos dando os mesmos passos, né, descendo do carro para poder visitar a cartomante, a janela olhando para você, você relendo aquele bilhete, uma coisa que você recebeu, e assim fica, né, por dentro. E por considerar, né, muito próxima do homem, né, essa narrativa do realismo, exatamente, né, agora da cartomante, lá traz uma situação amorosa, tem 3 pessoas, né? O adultério, ele está às ocultas, então muita coisa a gente também acaba escondendo e tentando esconder de nós mesmos para às vezes não aceitar aquilo, e cada ação reflete, né, do que a gente é, então ela é incentivada por algo interior, seja por uma insegurança, por um medo, por ciúmes, uma vingança ou uma situação própria da ira, né, que foi o que aconteceu com o Vilela. A gente percebe que essas ações, elas refletem, né, as movimentações particulares do homem, e aí fica a situação para a gente refletir um pouco, né, essas movimentações seriam como se fosse uma fuga de si,
ou da realidade que a gente se encontra? Isso é muito importante, essa colocação da Camila, sabe? Que a gente vê muita coisa. Esse conto é muito rico, né? Uma das coisas, e aí falando um pouco sobre cada um, né? A gente percebe o homem também sem filtro. Como assim sem filtro? Ele não olha para suas ações percebendo, né, quais poderão ser as consequências daquilo. Então, é interessante. Uma coisa que eu amo em Machado é quando ele descreve os olhares, né, descreve as mulheres. Ele tem uma descrição para a mulher que é uma coisa maravilhosa. E aí ele fala que, no conto, né, que Rita envolveu Camilo como uma serpente, né, que sufoca. E aí ele não conseguiu escapar. Então, assim, foi algo tão arrebatador que ele nem pensou nas consequências. E a gente, né, o ser humano, ele age muito por impulsividade. O que é agir por impulsividade? É justamente isso. É você não pesar, colocar lá na balança. Imagina se Camilo tivesse pensado, pô, eu sei, eu tô afim dessa moça, mas, cara, meu amigo é mais importante pra mim, a amizade que eu tenho com ele, de muitos anos, que não sei o quê. Talvez, se ele tivesse pesado, ou se esse valor fosse um valor inegociável pra ele não tivesse cometido o adultério. E é possível isso acontecer. Às vezes a gente fala assim, Amanda, mas a carne é fraca. Nisso daí não é assim não, tá? A carne pode ser fraca, mas a consciência é muito forte. Então, quando a gente age com consciência, e todos esses atos do conto, né? Ninguém ali estava doente mentalmente, assim, no sentido de perder a consciência, no sentido de estar com o pensamento alterado, alguma coisa. Estava todo mundo ali, né? De acordo com o relato que Machado faz, né? Com a escrita dele, estava todo mundo muito bem, estava todo mundo sabendo o que estava fazendo. Então, o fato de não ter filtro, né? De não saber, de não olhar para as consequências, também é uma forma de fugir da realidade, porque aquela realidade vai bater na porta uma hora, né? Mas nesse momento, não quero encarar essa realidade. Nesse momento, eu quero fazer o que eu estou fazendo, né? Eu cometendo adultério, traindo meu amigo, ou até mesmo, igual o Vilela, matei todo mundo. Né? Então, assim, eu não tô olhando as consequências do meu negócio, eu vou fazendo. E aí a realidade daqui a pouco bate a porta, né? Não tem jeito. A realidade, ela é sincera, né? Ela bate a porta dele. Nesse jogo, né, da fuga da realidade como algo transitório para momentâneo, assim, pô, eu dou uma escapada, projeto minha mente, meu espírito para algum lugar que não é agora, para eu reunir forças para encarar e depois eu volto. Essa questão de fugir propositalmente, para reunir forças, né? Essa coisa que se mistura um pouco com ter esperança, acreditar, ter fé em algo que agora não é real. Vou passar naquele concurso, vou passar de ano em língua portuguesa e literatura. Mas é aí que tá. Quando que essa fuga do real, ela se torna perigosa? Porque, por exemplo, igual essa questão de pensar positivamente. Eu estou diante de um problema. Eu deixo ele de lado, projeto uma vida sem problema, sinto animado e aí volto pro problema com mais ânimo, com mais força. Não seria um jogo perigoso? Ou não? Como você disse, né? Isso é uma atitude muito perigosa. Porque quem que vai querer... Olha só, a gente vai para um universo imaginativo, entre aspas, né? Muito melhor do que a minha realidade. Quem disse que eu vou querer voltar para minha realidade? Eu não sei vocês, mas se eu fizer um negócio desse, eu não volto, não. Eu fico por lá mesmo. Porque, é muito melhor do que a minha realidade, pra que eu vou voltar para ela? Então, o grande perigo disso é justamente não querer voltar. Só que a vida acontece na realidade, né? Ela não acontece na imaginação, ela acontece na realidade. E as pessoas confundem muito esse conceito de pensar positivo com a psiquiatria e a psicologia positiva. Se a gente for falar sobre isso, não tem absolutamente nada a ver com o pensamento positivo. A psiquiatria e a psicologia positiva, elas são assim, um tipo de abordagem que não é para fazer o paciente pensar positivo, mas é para que ele olhe para a vida dele, ver o que há na realidade dele de bom, de positivo, e usar aquilo a favor dele. Então, eu vou te dar um exemplo do que é uma abordagem de psiquiatria positiva. O paciente está deprimido. Ele fez a primeira consulta, a gente começou a medicação, aí ele volta. Aí ele volta e aí começa, nossa, porque continua assim, assado. E ele só vai falar do negativo. E aí eu pergunto pra ele, tá, beleza, negativo eu sei, mas o que tem de bom? E aí ele me fala o que tem de bom. E aí nisso desperta nele o quê? A minha realidade não é tão ruim assim, né? Eu tenho coisas boas na minha realidade, né? Eu tenho, sei lá, eu consegui me aproximar mais da minha esposa, eu consegui, né, com o tratamento eu tô conseguindo voltar ao trabalho.
Então não é tudo ruim, eu ainda tô sentindo tristeza, eu ainda tô desanimado, mas alguma coisa eu tô conseguindo fazer. Então o objetivo da psiquiatria e da psicologia positiva é esse, não é tirar a pessoa da realidade dela, jogar ela para uma imaginação, assim, para uma, sei lá, o pensamento mágico. A gente chama isso, né, até na psiquiatria, de pensamento mágico, quando você fica repetindo muita coisa, vai dar certo, vai dar certo, vai dar... E aquilo dali é um pensamento mágico, porque não quer dizer que vai dar certo, você quer que dê certo, e aí você fica repetindo aquilo. Mas se você não agir, eu torno a dizer, nada vai acontecer. Então é muito, muito perigoso a gente pegar a nossa imaginação e jogar para fora da realidade, porque a gente corre o risco de ficar preso naquilo e não conseguir agir. E aí a vida não vai mudar, vai continuar sendo aquela porcaria, tá? E você não vai querer voltar para ela, né? Óbvio. Quem que vai querer voltar para um negócio que tá esquisito lá, né? Eu prefiro ficar onde tá bom. Então, é muito perigoso, né? Como você mesmo disse. Não recomendo, de forma nenhuma, não recomendo. Mas esse pensamento mágico, ele talvez não fosse um condutor para a ação da pessoa? De forma que, por ela querer tanto, né? Isso daí, essa repetição para ela, não impulsione o campo da ação, né? Pode sim, e quando impulsiona é excelente. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho uma frase que uma paciente minha até anotou, que a gente sempre fala que nas sessões com ela, eu falo com ela assim, ela naquele afã de realizar grandes projetos e tudo mais, eu sempre falo com ela, toda grande árvore já foi uma sementinha um dia. Então, aquilo dali, se você for parar pra pensar, né, se aquilo fica introjetado o tempo inteiro, né, primeiro eu tenho que começar devagar, aquilo acaba sendo benéfico, porque ela entende que ela tem que passar pelo processo, ela não vai conseguir ser uma árvore grande se ela não for uma semente primeiro. Então, quando o pensamento mágico, entre aspas, né, tô dando esse nome existe de fato na psiquiatria, mas assim, só pra gente contextualizar, quando ele joga a pessoa para ação, né, que ele faz a pessoa agir, ele é bem-vindo, não é uma coisa que a gente vai excluir, não. Exemplo, tô lá com uma paciente, sei lá, a paciente está precisando de um atendimento de urgência, e eu fico lá, não, ela vai melhorar, eu tenho certeza que ela vai melhorar. E a mulher lá, precisando de hidratação, precisando de remédio, precisando de tudo, e eu tô aqui, não, ela vai melhorar. Se eu não fizer nada, ela vai morrer, entendeu? Então, assim, eu tenho que, pensamento mágico, beleza, ela vai melhorar, mas enquanto isso eu tô lá, pega acesso, não sei o quê, vamos fazer acontecer, mas ela vai melhorar, beleza, vamos continuar fazendo. Então, o pensamento ele tem que te levar à ação. Do contrário, você vai ficar meio perdido nos pensamentos, né? Fui buscar aqui no meu livro sobre o que é o pensamento mágico. E que ele fala que o pensamento mágico ele pressupõe que uma relação puramente subjetiva de ideias corresponda a uma associação objetiva de fatos. Então, as associações fortuitas, ocasionais entre ideias seriam equivalentes a relações realmente casuais entre os fenômenos. Então, por exemplo, por que eu vi um carro batido hoje cedo, concluo que meu pai irá morrer atropelado nos próximos dias. Então, assim, é tipo essa subjetividade, né, do indivíduo. O pensamento mágico ele tem muito a ver com essa subjetividade. Ele é uma alteração de pensamento que a gente vê muito em quadros psicóticos, só a título de curiosidade. Não tô falando que Camila era psicótico, que eles estavam vendo, a cartomante existia ali. Então, querendo ou não, ela ocupa, se a gente pensar assim, forçar um pouquinho, pode ser que ela ocupe essa ponte, né? Faça essa ponte entre a subjetividade e a objetividade, né? Que faz o pensamento mágico. Sim, mas a fala dela, na verdade, é que traz isso, né? Então, quando ele chega lá, ela, pela forma dele andar, pela expressão dele, ela já consegue tirar dele coisas que ele não havia falado ainda. Então, a partir daquele momento, por ela conseguir ler, né, a feição e a expressão dele, ele já carrega como sendo uma informação real, como se fosse algo que ele consegue acreditar facilmente, porque sim, então vai dar tudo certo, porque... Ela adivinhou. Sim, eu cheguei, ela já sabia como eu estava e tudo mais. Então, assim, a palavra final dela ali, pra mim, vai ter mais valor. Sim. Estamos ainda no contexto de pandemia, todo o processo de contato com as disciplinas, na escola, com a realidade, tudo. E a gente tem a pandemia, então a gente tem uma experiência nova diante do sofrimento, né? Para muitos, porque uma pandemia é um evento singular, não acontece todo ano. Então, assim, como foi para você, Pedro, aí a presença da literatura nesse tempo de necessidade do isolamento
porque às vezes a leitura, né, a literatura, ela, para a gente poder focar numa obra ou estar ali imerso numa jornada, a gente precisa se isolar um pouco, né? Obviamente naquele momento de contato com a leitura, não depois, porque quando você acaba de ler um bom livro, você quer justamente conversar com alguém, então você quer sair do isolamento. Bom, foi uma experiência extremamente rica em conhecimento, eu aprendi muitas coisas. A pandemia, quando ela chegou em si, foi um momento de angústia, um momento de medo, um momento de tensão, porém, ler livros me proporcionou diversos sentimentos através dos próprios personagens, como a Amanda falou, né? E, cara, foi sensacional, porque eu aproveitei muito do meu tempo da pandemia para ler livros, diversas obras, tanto nacionais quanto internacionais, para ter, assim, um conhecimento. Eu busquei os livros nacionais porque eu gosto da cultura do Brasil, mas é tão rica que faz você querer buscar mais. E os livros, assim, me proporcionam diversas coisas que provavelmente eu não vou passar na minha vida. Eu espero que algumas eu não passe até, mas as que eu passar, pode ser que eu não lide da mesma maneira em que eu li em algum livro, mas pode ser que aquilo me dê base para continuar lidando de outra forma, de uma forma em que eu achar melhor. Porém, eu já vou ter tido uma visão mais breve com a literatura. Foi incrível demais a literatura para mim. Qual foi o livro que mais te tirou do eixo? E aqui eu vou me apropriar do Talma, né, que é o nome do nosso podcast, o conceito do nosso podcast, aquilo que causa um abalo dentro de você, ao ponto de você falar, nossa, eu preciso vomitar isso de alguma maneira. Vem cá, WhatsApp, liga para alguém, não pode sair, né? É complicado. E aí eu gostaria também de estender para Amanda e para Camila, mesmo sendo o caso de uma releitura. Bom, minha mãe sofre muito comigo com isso, porque eu leio bastante livro, tô sempre lendo, minha lista de leituras é enorme. Sempre que eu acabo um livro, pode ser um livro solto, um livro de alguma série, minha mãe, ela sabe todos os detalhes do livro, junto comigo. Porque eu conto tudo. É necessidade, cara. É muito bom falar isso com ela e ela super... Spoiler é com você mesmo, então. É bom saber. Ah, com certeza. Mas então, o livro que mais me pegou foi um livro que eu terminei recentemente, que foi 1 Milhão de Finais Felizes, do Victor Martins. Não sei se vocês conhecem. É uma obra que, sinceramente, ela conseguiu me pegar do início ao fim e fez com que eu me sentisse o próprio personagem principal do começo até o fim. Uma outra obra, assim, foi Por Lugares Incríveis. Eu não sei se vocês conhecem também, porém, super recomendo a leitura. É uma leitura tranquila, mas é um livro que vai te mostrar a vida. É um livro que vai te chamar a atenção. É um livro que faz você abrir os seus olhos para tantas coisas que eu não consigo colocar aqui. Olha, pra mim, o livro que mais me marcou, né, nesse ano foi Os Miseráveis. Nunca havia lido. Eu comecei o livro no ano passado e foi quase 1 ano de leitura de livro. E foi um livro que mudou muito a minha visão do homem, né? Eu não sei se vocês conhecem, né, a história. Quem não conhece, vale muito a pena ler. Eu sei que é imenso, que dá um susto quando você olha e fala, nossa, Jesus, mas vale a pena ler. O personagem principal, né, o Jean Valjean, foi um personagem que marcou a minha vida, de verdade. Então eu acho que o livro que mais me causou impacto mesmo, que tirou do eixo, assim, que me deu uma sacode, assim, foi Os Miseráveis, porque Victor Hugo, né, que foi quem escreveu, ele mostra de uma forma muito brilhante, né, no enredo do livro, como que o homem, ele é o dono do próprio destino. Então, assim, por mais que as coisas estejam completamente desandadas, que esteja dando tudo errado, que a sorte não esteja com você, né, você é capaz de mudar o destino da sua vida. Foi o livro que falou muito comigo nesse sentido e acabou influenciando na forma como eu vejo o paciente que está ali na minha frente, né? Que é um ser humano completamente capaz de fazer as mudanças na própria vida. Eu tive até uma experiência com esse livro. Eu não cheguei a começar a ler, porém, quando eu vi o tanto de página, eu falei, meu Deus, é um livro que eu quero ler. Ele tá na minha lista, não vou negar. Só que eu me assusto com o tanto de páginas. Eu acredito que eu vou demorar bastante também. Os Miseráveis eu conheço pelo cinema, né? O musical e com o Hugh Jackman. Mas é curioso isso, porque a gente às vezes conhece e descobre a literatura através do cinema e vice-versa, né? Então essa relação é muito interessante. E como obras, né, que marcaram um pouco a mim esse período, eu vou destacar, de fato, os contos
que foram as obras que acabamos trabalhando em algumas turmas. E o conto, na verdade, ele é um texto muito curto, ele tem uma narração muito breve e isso permite várias releituras, tanto para a retomada de um plano geral de conhecimento, né, de interpretação da narrativa, como também uma compreensão de escrita mais próxima do que a gente utiliza usualmente. E assim também a gente consegue analisar os detalhes de uma forma mais clara e promove também o exercício, como já falamos, de assimilar, né, alguns fatos com a nossa vida. Então fica o convite aí também, a partir da leitura da Cartomante, que conheçam outros contos, que seja tanto de Machado de Assis, né, quanto de outros contistas. Machado, na verdade, também não era só contista, né? Dentre outras inúmeras atribuições que a gente pode trazer para ele. Mas é interessante a gente considerar também um pouco da vivência do Machado de Assis, né? O que faz ele a ser uma referência do realismo brasileiro. Tanto pela obra Cartomante, né, de outras dele também, quanto pelo autor, a gente precisa considerar que ele vivenciou um período desde a abolição, né, da escravidão à instituição da República. E ele era órfão, negro, viveu uma situação de pobreza há muitos anos, sofria de epilepsia, gagueira, e assim, apesar de todas essas lamúrias que ele poderia ter encontrado na vida, ele não enfatizou essas questões no seu caminho. Ele contou com o companheirismo da sua esposa, né, que era o grande amor da sua vida, e assim ele conseguiu desenvolver seu interesse intelectual, se tornar o grande, célebre Machado de Assis que conhecemos, né? Há ainda suposições de que era a sua esposa quem aperfeiçoava gramaticalmente seus escritos e ajudava na parte linguística a ele. No meu caso, foi um livro chamado Reflexões sobre Podcast. Ou seja, a gente teve que fazer toda uma leitura para entender o que é podcast. Eu não era podcaster como o Will né? Ou seja, ele já era podcaster, né? Então, ou seja, ele já tinha uma vivência. O Will tá aqui, tá, gente? Nós estamos aqui, mas tem uma existência que tem da gente aqui. Hello, Peter. E esse livro, ele me mexeu comigo, me trouxe, assim, coisas interessantes, porque eu percebi que toda a questão da oralidade, que é um campo que a gente trabalha nesses longos anos dentro do Cineclube Debates, a gente encontra no podcast um campo muito frutífero, porque o podcast, né, ele é a questão do áudio, é a questão dessa oralidade trabalhada, exercitada. Então ali foi tipo, nossa, conseguimos encontrar aqui um eixo, acho que vai dar certo esse processo todo de adaptação, né? Vamos ver no que vai dar. A primeira coisa em que eu reparei, assim, que ficou pra mim, foi essa questão do contexto em que surgiu o caso de adultério. Porque no início do livro conta que eles vão se rever por causa do falecimento da mãe do Camilo. E o Vilela, ele acaba se encaminhando de arrumar as coisas do velório, né? E Rita se aproxima dele como forma de consolo, mas acaba não sendo apenas uma forma de consolo. Evolui. Isso foi algo que me marcou bastante, porque de um fato triste ocasionou uma felicidade talvez momentânea e que resultou em uma tragédia, que foi o segundo ponto que me pegou, o desfecho. Eu realmente não esperava que fosse acontecer, me pegou bastante porque eu não achei que o Vilela fosse lidar com a situação daquela forma. Por isso, inclusive, eu trouxe aquele ponto, né, que a obra exibe as derrotas, o caráter falho. Na minha visão, o Vilela não iria fazer aquilo, mas aconteceu, é o que está escrito na obra. Foram os dois pontos que realmente mais me pegaram, por isso eu recomendo. Bom, queria agradecer bastante aqui a participação. O convite do Rafael foi excelente. Chegou de surpresa, assim, pra mim, mas, cara, foi imensamente legal. Muito bom. Foi a minha primeira vez aqui. Espero que não seja a única. Camila também, muito obrigado pelo convite, né? Foi interessantíssimo você ter lembrado de mim, apesar de eu estar um pouco off. Sentiu no coração. Pessoal, eu gostaria muito que vocês dessem uma atenção tanto para a obra que a gente falou aqui hoje, porque foi muito legal a minha experiência com a obra, mas acredito que vocês lendo, quem ainda não leu, tenham uma experiência muito legal também. Não apenas essa obra,
Você pode ler vários contos, como a Camila indicou. Você pode ler vários livros. A literatura, ela traz muitos benefícios para você. Te traz formas de lidar com as coisas, como a Amanda ressaltou. Te traz vários modos, várias imaginações, né? O pensamento mágico que você pode acabar usando a seu favor. A literatura, para mim, sempre foi presente. Sempre tive muito incentivo a continuar lendo. E eu na verdade, eu nunca dei muita atenção para literatura, mas eu sempre gostei. No ano passado, no iniciozinho do ano, eu comecei. E aí veio a pandemia e eu apenas aproveitei. Mas é isso, eu amei estar aqui. Muitíssimo bom. E é isso. Então, é possível, sob essa visão, perceber quem é cartomante à busca pela validação de algo não próprio do real, né? Procurando não a compreensão da realidade, mas de se ter um retorno favorável daquilo que se quer ouvir, daquilo que se quer ter como veracidade. A Rita quer saber sobre o amor verdadeiro de Camilo, Camilo quer saber sobre o encontro com Vilela. Ambos recebem as notícias que eles gostariam de ouvir. E encontrariam essas respostas se eles estivessem inseridos por completo em suas realidades? Eles chegariam a buscar isso? Eles pensariam em querer ouvir isso se de fato eles estivessem compreendendo quais ações eles estavam tomando, né, no campo da vida deles? Nós, leitores, né, criamos esse ato de compaixão para os personagens, né? A gente promove uma certa empatia com o que está acontecendo, com a situação de cada um, e por meio dessa empatia criada com os personagens, pela leitura simples, a gente consegue utilizar essa empatia, utilizar essa compaixão, utilizar todas essas experiências nos nossos dias e nas nossas vivências. Então fica o convite para quem está um pouco afastado da leitura, conseguir por meio dos contos retornar, trazer essa leitura breve, essa leitura curta, né? Não precisa adentrar tanto nos personagens, e isso dá uma gama muito tranquila de leitura, sem pressão. E eu fico com essa sugestão para todos aí, os nossos ouvintes. Agradeço muito o convite do Rafael, que pelo convite fez aí, a Amanda apareceu no meio das redes sociais. Tinha muitos anos que eu não via, nem falava com a Amanda. Nós temos a mesma formação de ensino fundamental. Ela era uma turma acima da minha, mas foi muito, não vou falar que foi do acaso, né? Foi muito planejado, isso tudo. Eu agradeço muito o encontro, agradeço também a presença do Pedro e mando um abraço aí para minha querida turma de segundo ano de TI do Campus Bom Jesus, e muito obrigada. A minha colocação final é a seguinte: a gente não lê para fugir da realidade, a gente lê para fincar os pés nela. Por quê? Toda boa leitura, ela vai te trazer bagagem para você viver, para você saber como lidar com a sua realidade. Então, o conto, né, de Machado de Assis, ele é muito rico por causa disso. Toda a escrita, né, de Machado de Assis é o meu escritor preferido brasileiro, né? Se você pegar a obra, né, a trilogia realista ali, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, aquilo dele é um tesouro, porque dificilmente, como eu disse no início, dificilmente você viverá o que um Bentinho da vida viveu, o que o Camilo viveu, o que o Vilela viveu, mas você pode aprender com eles, lendo, tentando entender o que está acontecendo ali, tentando entender o que aquele conto quer te dizer, quais são as provocações dele, né? E isso certamente vai aumentar a sua bagagem, vai melhorar a sua forma de olhar para a vida, de viver, de lidar com as situações. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente povoa nosso imaginário com coisas assim, com coisas edificantes, com coisas que vão te dar bagagem para viver a vida, melhor a gente vive, né? A realidade não vai ser fácil, nunca vai ser, então a nossa vida é difícil mesmo, e eu falo isso com uma pessoa que lida com sofrimentos e dores muito intensas, né? No campo da psiquiatria, da psicologia, é uma dor muito profunda, mas é visível a diferença que há quando a pessoa tem essa bagagem, quando a pessoa tem essa cultura, assim, no sentido de entender pelo que ela está passando. Então, já peguei pacientes que viveram o luto de uma forma diferente de que outros viveram, justamente por já saber como é que é aquilo, né? E como que você sabe como é que é um luto sem nunca ter vivido? Lendo sobre o luto, né? Vendo um personagem passando por aquilo. Então, essa é a grande importância da literatura, né? Então, eu convido a todos a voltarem a olhar para os livros, a lerem muito mesmo. Leem coisas boas,
não deixem de ler os clássicos. Eles são clássicos porque eles são atemporais. Então eles conversam com os homens de qualquer época. Então não deixem de ler o clássico. Eu agradeço muito o convite de vocês, foi um prazer estar aqui, especialmente agradeço o convite da Camila. Eu sou bonjesuense, né, pra quem não sabe eu estudei aí, eu nasci, morei aí até meus 18 anos, eu só fui sair daí depois pra estudar, pra fazer pré-vestibular e depois a faculdade, mas eu sou nascida e criada em Bom Jesus e eu tenho muito orgulho, né, de participar de um podcast que foi construída a partir do IF, né, aí da minha cidade. Então eu agradeço demais o convite e se precisar, tamo aí de novo, é só chamar. Pessoal, eu gostaria de agradecer novamente e vocês também que estão ouvindo a gente aí, espero que tenham gostado e a gente convida a participar e interagir com a gente no site do projeto. A mecânica toda dessa interação foi justamente pensada para esse diálogo com os alunos. A gente quer ouvir o seu feedback, a gente quer ouvir se você gostou ou não. Então interaja com a gente lá no nosso site, tem lá o Fale Conosco, principalmente você aí, estudante do 2º ano do curso técnico Informática, e a gente quer ouvir vocês. Estamos aqui gravando e vocês estão aí ouvindo uma das 3 linhas de episódios do nosso TalmaCast, né? Só para lembrar, esse aqui é o Especial Educação. Nós temos outras 2, a linha extensionista e a linha ATES, que é a abreviação aí para Audiovisual em Tempos de Isolamento Social. É um programa, estamos na 2ª temporada do Instagram com lives e discussões. Então a gente fez a transposição dessas lives em formato de podcast. Então temos esses episódios já postados nos principais agregadores de podcast, mas no site você encontra sinopse, encontra informações, encontra todas as listinhas lá. Convidamos vocês então a conhecer os outros episódios, nessas outras linhas. Os links então para o site e para as demais coisas, né, que a gente está produzindo estão na descrição. Então é isso, pessoal. Você ouviu o TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado.